Quando se fala em Kung Fu, muitas pessoas pensam em socos, chutes e até mesmo no Bruce Lee, né? Quando se fala de pessoas mais leigas que não conhecem a arte marcial, vão pensar no Bruce Lee. Isso já é um inconsciente coletivo. Mas muitos praticantes ainda continuam nos socos e chutes e se esquecem do resto. Oi pessoal, eu sou a Saisu, eu sou fotógrafa, acupunturista e também praticante de Kung Fu. E hoje eu vou falar de um problema que ainda persiste em grande parte dos praticantes, que é a falta de fundamento. Muitos deles acabam focando na quantidade de técnicas que sabe fazer, às vezes no movimento, e esquece do que ele está fazendo, o porquê dele estar fazendo aquilo. No Kung Fu a gente separa algumas modalidades, como o Kung Fu tradicional, Kung Fu esportivo, Sanda, que é uma técnica exclusiva para combate, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito. A gente vai falar um pouco do tradicional, que é o mais praticado na grande parte das academias do Brasil e do mundo. O treinamento do Kung Fu tradicional, ele consiste basicamente em taolus. São formas que simulam combate, é basicamente praticado sozinho, ele não é feito em dupla. Então é uma simulação de combate, é uma coreografia, basicamente, é um conjunto de formas que você aprende para simular um combate. O Taolu é o termo técnico para esse conjunto de formas, para essas rotinas, né, que a gente chama. É um termo técnico em chinês mandarim, né? Só que no Brasil, curiosamente, muitas pessoas chamam de Kati. Eu fui atrás desse termo para entender de onde que veio. Muitos falam que é um termo em cantonês, mas só que não é em cantonês, porque eu pesquisei e não era o termo Kati. Então, se você souber de onde que veio esse termo, me fala aqui nos comentários. Voltando um pouco, o Taolu acaba sendo um divisor de águas pra gente entender se a pessoa sabe ou não o que ela tá fazendo. É no Taolu que a gente entende se ela tá fazendo o golpe na linha certa, no local certo, aplicando a força certa, se ela entende que movimento ela tá fazendo, se ela tá fazendo ataque ou defesa. E acredite se quiser, muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas não sabem aplicar a força certa, no momento certo, não sabem mirar. Você pode até achar um absurdo, porque também não está dentro da sua realidade, às vezes da sua academia, mas isso acontece demais. Dentro do Kung Fu, a gente tem vários fundamentos, e eu acho que a gente tem que falar o primordial deles hoje, que é o Qi. Ah, mas você vai falar sobre Tai Chi Chuan, então? Não vou falar somente do Tai Chi Chuan. Eu acho que é muito comum as pessoas falarem sobre Qi só em Tai Chi Chuan, mas a gente tem que falar sobre Qi como o Kung Fu no geral, a arte marcial como um todo, seja externo, uma técnica externa ou uma técnica interna. Eu vou começar aqui trazendo um pouco do conceito da MTC, para vocês começarem a entender sobre o Qi e ver como que isso se aplica também no Kung Fu. No nosso corpo existem vários canais de energia que estão passando realmente pelo corpo inteiro. Esses canais é onde flui o Qi. O Qi é nossa força e nossa energia. E se a gente não aplica o Qi de forma correta, os golpes são vazios. Provavelmente você já ouviu falar o seu professor de Kung Fu, algum documentário sobre artes marciais, ou até mesmo o Bruce Lee falando que a força está no quadril. Sim, mecanicamente a força está no quadril. No quadril é que fica o nosso centro de gravidade e é onde a gente parte a nossa força para poder se movimentar, para poder fazer os movimentos, mesmo que isso seja inconsciente. Mas, energeticamente falando, dentro da medicina chinesa, também é nessa região pélvica que se encontra o nosso centro de energia vital, que é o Dantian, que fica uns 3 dedos abaixo do umbigo e um pouquinho mais no centro do corpo. É nessa região que concentra a nossa maior força e energia do corpo, né? Então, para mim, lá é o centro de tudo, é o centro da força. Tudo bem, a gente tem um grande centro de energia e como que ele vai pro nosso golpe, né? Como que ele chega até o nosso punho? Então, vamos lá. O que bombeia essa energia é nossa contração e relaxamento. Então, vou fazer um exemplo bem prático aqui, que é, por exemplo, a gente pega a nossa mão, a gente fecha ela,
cerrar bem os punhos com força mesmo. A gente vai até perceber que ao redor ela começa a ficar meio branca, assim, né? E daí quando a gente abre, a gente percebe que ela fica corada novamente, a gente percebe esse fluxo sanguíneo indo até a ponta dos dedos novamente. Isso é o Qi circulando. Então a gente contraiu e aí quando a gente bombeia, quando a gente abre, a gente percebe essa energia indo, esse fluxo indo. O sangue é a parte mais densa do Qi, então eles circulam juntos pelo nosso corpo. Então, se não há sangue, não há Qi. Então, essa alternância de contração e relaxamento acontece o tempo inteiro no Kung Fu. Você pratica o tempo inteiro, a maior parte do tempo relaxado e contrai nos momentos de golpe. Então, quando você traz a energia da sua cintura relaxada, você leva a cintura e vai fazer um soco, você faz todo esse movimento relaxado para contrair, socar e depois relaxar. É aí que vem a grande força. É como se o corpo fosse um chicote. Chicoteia para socar, chicoteia para chutar. Então, o grande lance é ser um chicote. Então, basicamente, ao contrário que muitas pessoas pensam, você fazer relaxado é o certo, não é fazer tensionado. Porque quando a gente faz tensionado, a gente não deixa o Qi fluir. Então a gente trava o nosso corpo. Então não tem força. Por mais que a gente coloque o quadril, projetei meu quadril, fui fazer o soco, mas você fez tensionado, não tem Qi, porque ele tá bloqueado. Tem gente que até que faz o soco a partir do ombro, né? Acha que vai fazer assim. Você não tá jogando, né, do quadril. Então quando você joga do ombro, você já tá bloqueando o seu Qi no ombro. E não tem força. E é muito mais fácil de você lesionar e você ficar contraído. Isso é um fundamento, apesar de fácil teoricamente, é extremamente difícil na execução. Eu até hoje me pego tensionando, porque às vezes a gente quer fazer um movimento mais rápido, a gente quer projetar a força, mas a gente projeta a força de maneira errada. A gente acaba fazendo errado, é difícil você tá sempre condicionando. Não, eu fiz errado, eu fiz o movimento errado, relaxa, contrai no momento certo. Isso é treino contínuo. Por isso que a repetição é importante. A repetição não é para você focar somente eu decorei a forma. Eu vou fazer desse jeito. Não, a repetição consiste em você observar o corpo, observar se você está relaxado e contraindo no momento certo, observar se você está fazendo a mira do seu golpe certo. Então, todos esses detalhes são importantes na repetição, é você se observar. A repetição consiste na auto-observação, né? E essa contração e relaxamento, a gente acaba entrando num conceito de Yin Yang. A gente fala assim, poxa, mas Yin Yang não é só no Tai Chi Chuan. Não, o Yin Yang está presente em tudo, principalmente no Kung Fu, porque se a gente tem essa questão de contração e relaxamento, a gente está fazendo essa transferência de forças, né? Isso é extremamente importante. Mas, para falar de Yin Yang, a gente vai falar num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então curtam e se inscrevam no canal e até a próxima.